Então, a gente vai para esse outro gráfico aqui, que é justamente isso. Eu separei aqui os últimos momentos em que esse sinal aconteceu e vocês podem notar que ele é um sinal muito apurado. Mas antes de entrar de fato no sinal dentro do gráfico, eu preciso fazer uma consideração aqui com vocês. Esse sinal, como vocês acabaram de ouvir, ele é muito baseado na taxa de hash rate do Bitcoin. E a gente sabe que essa queda expressiva do hash rate que a gente teve recentemente, ela não foi causada especificamente por uma capitulação dos mineradores. Ou seja, os mineradores eles não desligaram suas máquinas porque eles estavam com pouco incentivo para minerar Bitcoin. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma queda de hash rate muito por causa do banimento da China. Então foi uma queda meio que forçada. Com o banimento que a gente teve na China de mineração, muitas pessoas tiveram que desligar suas máquinas e levar para outro lugar. E nós ainda estamos vivendo esse processo. É óbvio que nós já tivemos uma recuperação de hash desde quando nós chegamos ali no fundo com esse banimento da China. Então por isso é importante frisar que essa queda de hash ela foi forçada pela China, mas não deixa de ter feito o sinal só porque foi uma queda de hash rate forçada. Se vai servir ou não, se vai ser apurada ou não, mesmo tendo sido forçada e não de uma forma natural por uma capitulação de mineradores, só o futuro dirá. Mas eu acredito que sim, mesmo tendo sido então essa queda de hash forçada, é um sinal muito significativo no Bitcoin. E é um sinal que só aconteceu 12 vezes no passado. Então a gente tem uma média aí que esse sinal acontece mais ou menos uma vez por ano. Por isso é um sinal muito significativo de compra, não é um sinal que aparece toda hora e é um sinal de longo prazo. Vocês podem notar que, por exemplo, nesse momento aqui, depois desse evento que a gente teve do Corona Dump, novamente a gente teve esse sinal de compra. E vocês podem notar que a longo prazo é óbvio que teve uma subida muito expressiva. É um sinal então que ele é sentido, não é a curto prazo, não é só porque fez essa bola azul aqui de buy, não é só porque fez essa bola azul aqui de sinal de compra que necessariamente o preço vai começar a ter uma recuperação muito acelerada amanhã. Mas vocês podem notar que a longo prazo, ao longo das semanas e dos meses, sim, esse sinal ele se mostra com certeza muito apurado e historicamente nas 12 que ele foi feito, todas ele apresentou uma corrida de alta. Todas ele teve acerto, exceto por esse momento aqui. Exceto num Black Swan Event que chama, que foi uma fatalidade que aconteceu no mundo, que foi o nosso Corona Dump do ano passado. Vocês podem notar que esse sinal apareceu aqui no início de 2020 e nesse momento aqui vocês podem notar que a gente teve uma queda muito expressiva no Bitcoin, que foi justamente quando a gente começou a viver, né, todos esses problemas que nós estamos vivendo de saúde no mundo. Então, a gente pode dizer, e eu considero, que sim, esse sinal foi 100% apurado por dois motivos. O primeiro motivo é que o único que não foi devido a uma fatalidade do mundo. E segundo, mesmo esse que foi devido a uma fatalidade no mundo, se você esperou realmente a longo prazo, hoje eu não preciso nem dizer o quão bem você está se você realizou esse sinal de compra aqui. Então, para mim é um indicador que se mostrou muito apurado ao longo do tempo e que para mim sempre deu certo no Bitcoin. Nas 12 vezes que ele apareceu, a média de uma vez por ano, todas deram certo. Então a gente tem essas considerações a fazer. Primeiro esse momento aqui e não se esqueçam também do que eu falei em relação a esse sinal de agora, que é em relação à queda forçada no hash rate e não natural por capitulação de mineradores. Mas, com certeza, é um sinal que você tem que levar em consideração, porque é um sinal que praticamente tem 100% de acerto no passado. É óbvio que, mesmo tendo 100% de acerto no passado, não significa que vai ser certo no futuro. Só o tempo irá dizer, mais uma vez, mas com certeza aumenta muito as probabilidades de tudo que a gente tem falado aqui, que é o quê? Que esse ciclo de alta não acabou. A gente ainda vai ter a superação de 65 mil dólares e o Bitcoin ainda vai fazer o topo final do seu ciclo de alta ainda em 2021 ou no início de 2022. Isso é o que nós acreditamos aqui no Liga Cripto. Nós podemos estar errado? Claro. No fundo, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer nesse mercado. Mas, na minha visão, as probabilidades estão muito do nosso lado. E esse sinal aqui do hash ribbon aumenta ainda mais essa probabilidade. E vocês sabem que eu gosto mais de analisar o macro, o longo prazo, e é por isso eu que estou trazendo esse sinal aqui para vocês. O Rodrigo ele vai entrar mais dentro dele também em alguns vídeos essa semana, porque é um sinal muito significativo, mas eu também não poderia te dar a minha opinião justamente porque é um sinal de longo prazo, é um sinal macro. Vocês podem ver que essas corridas,
elas são sentidas a longo prazo de forma expressiva depois que esse sinal, então, é feito. Então não se assustem, mesmo que o Bitcoin tenha uma queda a curto prazo, vocês podem notar mais uma vez que nesse momento aqui teve expressiva devido ao problema que a gente viveu, mas no longo prazo ele se mostrou muito apurado e ele teve sua recuperação e ele teve sua corrida de alta, que é então, na minha visão, um dos sinais mais importantes que nós temos dentro desse mercado, dentro do Bitcoin, baseado então na taxa de hash rate. Então fiquem de olho, nós acabamos de fazer aqui nesse momento essa bola azul, que significa então um sinal de compra pelo indicador Hash Ribbon, que é um indicador de longo prazo, é um indicador macro, então muita atenção, porque isso pode indicar sim a médio e longo prazo uma corrida expressiva do preço do Bitcoin.